Para a pintura do motor, utilizarei uma tinta automotiva da marca Aerotech, certo? Muito boa. Vamos dar uma misturada. Ela vem com umas esferinhas dentro para facilitar. Misture bastante. Ela já vem bem diluída, mas mesmo assim utilizarei thinner para diluí-la um pouco mais. Novamente será muito pouco, então eu vou até colocar direto no aerógrafo. Muito pouquinho, vão ser algumas gotas. Pronto. Como eu falei, ela já vem bem diluída, mas irei colocar um pouquinho de thinner também. Como vocês podem ver, é tudo no olhômetro, mas isso vocês pegam com o tempo de prática. À medida que vocês forem montando mais kits, vocês vão aprendendo a ter uma base dessas medidas e de todo o resto. Ok. Novamente vamos testar. Ok. E vamos aerografar então o motor. Às vezes a peça é muito pequena, vamos utilizar aqui um palito para ajudar a segurar. Mais fácil, né? Ok, a tinta acabou, assim como a pintura também. Estou apenas soprando um pouco de ar para secar a tinta. E aí está, o motor pintado com a cor alumínio. Bem pessoal, analisando o manual, já estamos vendo que é a parte de fechar a fuselagem, certo? Mas antes de fazer isso, precisamos dar alguns efeitos ainda no interior, já que vamos fechá-lo, não teremos acesso a ele depois. Então eu farei um dry brush com um tom de amarelo para destacar aqui os relevos. E não sei se vocês lembram no filme, mas os equipamentos dentro na lateral do avião, eles possuíam mesmo uma cor amarelada. Era um metal assim, mas vou fazer realmente esse dry com amarelo. Vamos preparar a tinta então para fazer isso. A técnica, pessoal, que irei utilizar se chama dry brush. Para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho aqui como se faz, mas vocês verão melhor realmente na prática. Mas o que significa dry brush? É um termo em inglês que significa literalmente pincel seco. E é exatamente isso que faremos. Eu utilizarei uma tinta acrílica, mas podem ser usados qualquer outro tipo de tinta. Até eu preferencialmente utilizo tinta óleo para fazer o dry, mas no caso aqui, como estou meio sem tempo, vou usar mesmo a tinta acrílica. Vou usar também um pincel chato. As cerdas não são macias, mas nem tanto. Um pincel comum, e eu vou mostrar para vocês agora como vocês devem proceder. As peças que eu vou fazer o dry estão aqui na minha frente. Estou aqui usando também um pedaço de papel higiênico também, e vocês vão ver para quê.
Eu sempre disse para vocês, pessoal, que deve se misturar muito bem a tinta, mas não no caso do dry, porque eu quero mais o pigmento e não o solvente dele. Então, com o auxílio de um palito, vou pegar um palito aqui, com o auxílio de um palito, eu vou pegar o pigmento que está decantado lá no fundo, né? Então, deu uma raspada e apenas uma gota está bom. É mais que suficiente. Depois, se precisarmos de mais, pegaremos. Tampe a tinta. E com o pincel eu vou passar ele na tinta assim, mas apenas a ponta dele. E apenas um pouquinho também. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver. Certo? Feito isso, eu vou começar a raspar o pincel aqui no papel para tirar o excesso de tinta. Mas pode-se tirar muita tinta, até praticamente o pincel não sujar nada do papel. Pronto. Feito isso, o pincel está pronto para se fazer o dry. Com muito cuidado, então, nós vamos passar esse pincel nos relevos do kit, né? E a tinta ficará grudada nos relevos. O objetivo do dry brush, pessoal, é realçar os relevos, né? Talvez por causa da iluminação vocês não consigam estar vendo direito, mas justamente estes relevos aqui, ó, né, eles estão sendo realçados. A luz não atrapalha muito, e se eu tampar aqui vai ficar meio escuro. Conseguem ver? Que de dentro desse todo esse vermelho, esse amarronzado aí, há um pouco de amarelo. Então vocês devem passar o pincel assim, ó, né, realmente para encostar no relevo. Se vocês tiverem feito certo, retirado a quantidade de tinta certa do pincel, não se preocupem, pois não irá pintar as partes lisas, apenas os relevos. Viu? Isso dá um efeito muito bacana e realça. O dry brush é uma das etapas fundamentais do detalhamento de qualquer kit. Viram? Vou fazer o mesmo com o cockpit e estamos prontos para fechar o avião, né? Vamos fazer um teste de encaixe aqui para ver se está tudo certo, né? Essa parte se encaixa muito bem. Aqui vamos nos preparar. Pessoal, na maioria dos aviões a hélice, normalmente a hélice gira, sabe? Eles colocam um pininho aqui, ó, que não é colado, que nos proporciona esse giro da hélice. Então, para isso, vou encaixá-lo aqui de uma vez para ver a distância, entendeu? Aqui tem, vocês conseguem ver esse dentinho, ó, e o pino vai encaixado exatamente aí entre as duas partes. Isso vai fazer com que o nosso motor inteiro gire, né, assim como a hélice. Então aqui eu vou simplesmente medir esse tamanho para poder colar o motor nesse pino, né, estão vendo, ó? E o motor irá girar aqui na frente. Essa pontinha aqui virá a hélice, né, então ficará assim. E eu vou colar o motor nessa parte, né, novamente testando o encaixe. As duas partes que vão no interior são essa plaquinha aqui, né, é meio difícil de mostrar, muito pequeno, e o interior já pronto para ser colado. Bem pequeno, bem simples, mas isso irá facilitar o nosso trabalho, certo? Vamos lá.